Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Por que é que a Bíblia menciona a árvore da vida ao início da Bíblia e é mencionada de novo ao fim da Bíblia? Qual é a implicação da árvore da vida para você, para mim, para nós? Lembrem-se que a Bíblia, queridos irmãos, é contínua do início ao fim. É uma continuidade. E ao início vemos a árvore da vida sendo oferecida ao homem. E o homem a rejeita. E ao fim do livro, ao fim da Bíblia, vemos o homem aceitando a árvore da vida. Então vamos aprender um pouco acerca da implicação, do significado da árvore da vida. E eu, ou e você, e nós, olhando particularmente ao oposto, isto é, ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vamos começar em Gênesis capítulo 2, versículo 8 a 10. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí estavam duas. Deus nos dá livre arbítrio. Escolha para decidirmos é este ou é aquele. E saiu um rio para regar o jardim. E depois a história continua. E vê-se que Deus deu uma instrução a Adão e a Eva no versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você lendo isto, temos que simplesmente concordar que a instrução é muito simples. E é simplesmente, pura e simplesmente, uma questão de acreditar em Deus ou não. É uma questão de acreditar no que Deus diz ou não. Mas continuando a história, no capítulo 3, o diabo, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o diabo, mais sagaz que todos os outros seres, disse à mulher, ou perguntou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus te disse? E a mulher respondeu, versículo 2, sim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, desse fruto, nem tocareis nele, para que não morreis, para que não vocês morram. Porque se vocês comerem desse fruto dessa árvore,
mais cedo ou mais tarde vão acabar por morrer. O salário do pecado é a morte. E morrer significa morrer. Não significa ter uma alma eterna. Significa morrer. Então a serpente disse à mulher: oh, é certo que não vais morrer? Não, não morres porque tens uma alma imortal. Deus está a mentir, não acredites nele. Deus não é confiável. Um grande vendedor charlatão a vender as suas ideias falsas. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, isto é, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Por isso é que se chama do conhecimento do bem e do mal. Vês, mulher, Deus está a mentir. Não confies nele. E outra coisa, Deus tem uma intenção maldosa para que não estejas a comer do fruto dessa árvore, porque Deus pensa que está a dizer, é o que Satanás está a descrever, olha, Deus está a dizer que se comeres desse fruto, então vais ficar como eu, e por isso não comas disso, porque não queres que seja como eu. Satanás está a acusar a Deus que Deus tinha uma intenção maldosa. Mas que mentiroso. Mas que charlatão. E depois o que é que aconteceu? Comeram e sentiram-se culpados, sabiam que tinham feito algo errado, e depois Deus veio perguntar, então o que é que fizeste? E no versículo 12, disse o homem, o Adão, a mulher que me deste por esposa, sim, esta mulher, é culpa dela, porque ela me deu a árvore e eu comi. Ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. É culpa dela. Não é minha, é culpa dela. E depois Deus disse à mulher, o que é que fizeste? Versículo 13, a mulher respondeu e disse, é culpa da serpente, a serpente é que me enganou. E eu comi. Não é minha culpa, é culpa da serpente. E aqui começou o jogo de acusar outra pessoa e não aceitar a nossa própria responsabilidade. Sim, sabemos que a mulher foi enganada. Ela admitiu que foi enganada. Vejam aqui em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caiu. Foi enganada, caiu na transgressão. Mas o pecado é ainda pior para Adão, porque ele não foi enganado e caiu na transgressão sabendo que estava errado. E isso é ainda pior. Ele desobedeceu, sabendo que estava a desobedecer. E depois estava a dizer, olha, mas foi culpa da mulher. Não tomou conta, não tomou a sua responsabilidade, não aceitou a sua responsabilidade do que fez. Em vez de aceitar a responsabilidade, acusou o outro.
Queridos irmãos, precisamos de aceitar a nossa responsabilidade. Quando fazemos errado, não tenhamos a dizer, olha, foi culpa de Satanás, porque Deus deu a você e a mim arbítrio livre. Temos livre-arbítrio. Temos capacidade de decidir por nós próprios. E então, é o que se passa hoje em dia. Satanás está a iludir o mundo inteiro. Veja em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, o enganador de todo o mundo. Satanás é um perito em engano. Para enganar o mundo inteiro, é um perito no engano. E por isso precisamos ter cuidado, que não sejamos enganados como a Eva foi. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos irmãos, estamos a ser enganados por Satanás? Por exemplo, você tem confiança em Deus? Ou está a dizer que Deus está a mentir? Oh, ninguém está a dizer que Deus está a mentir. Então, se você está a dizer que Deus não está a mentir, então por que é que não guarda o sábado? Porque a Bíblia diz, o 7º dia é o sábado, o descanso do Senhor. Oh não, mas isso é para os judeus. Mas perdão, o sábado, Jesus Cristo disse, foi feito para o homem. Será que você está a ser iludido pelo mundão? Oh, mas basta só acreditar em Jesus Cristo. Irmão, se você acredita numa pessoa, você vai fazer o que essa pessoa diz para você fazer. E há muitos outros enganos. Por exemplo, ao início em Gênesis, lemos aqui que Deus fez o homem à sua imagem. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, também diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa imagem, a nossa semelhança. Oh, o que isso quer dizer? A nossa. Porque o Deus e o Verbo eram dois seres. A nossa. E o Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus, que agora é o Pai e o Filho, antes de Jesus Cristo nascer, era o Deus e o Verbo, mas agora, após Jesus Cristo nascer, é o Pai e o Filho, e Ele é o nosso Pai Celestial, porque Ele está a criar uma família, mas vê-se aqui que Deus criou o homem à imagem de Deus. E hoje em dia, Satanás nos engana acerca de quem é Deus, dizendo que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são uma trindade, que é uma mentira, e muitas outras mentiras desse género. Que Satanás está a enganar o mundo.
Outro exemplo era, olha, não vais morrer. Porquê? Porque tens uma alma imortal. Quando as pessoas morrem, dizem, olha, ele está a ver lá do céu. Então porquê que há uma ressurreição? Quando está morto, que a Bíblia está a dizer, está a dormir. Está morto. Satanás está a enganar o mundo todo. E qual foi o resultado do Adão e a Eva seguirem o caminho errado? Em vez de seguirem o caminho da árvore da vida, seguiram o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você veja, o resultado disso foi, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu acesso ao caminho da árvore da vida. E o que aconteceu depois, você lê em Gênesis capítulo 4, versículo 8, que houve uma disputa entre Caim e Abel. E então Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Por isso vemos que foram expulsos, começou trabalho duro, esforço, dores, sofrimento e a morte. Porquê? Por seguirem o caminho do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Queridos irmãos, temos que discernir quando existe um erro. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, Hebreus capítulo 5, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Temos que praticar, irmãos. Temos que viver este caminho de discernimento e obedecer a Deus e discernir o bem do mal. Seguir o caminho da árvore da vida e não o caminho da árvore da morte. Isso é a implicação deste significado destas árvores. E quem é que nos ensina qual é o caminho correto e o caminho incorreto? É a Bíblia de Deus, é o Verbo, é a Palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Veja em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 17 e 18, ao fim deste capítulo. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, em antecedência, acautelai-vos, tenham cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, isto é, não sejam afetados por este mundão à vossa volta, acabem por cair, ou descair, da vossa própria firmeza. Andem para trás. Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós precisamos de crescer é no conhecimento de Jesus Cristo, conhecer quem Cristo é, a imagem que Ele é a imagem do Pai. Ele é tal qual como o Pai é, em caráter, em unidade de amor, em unidade de carinho de um para o outro. Isso é o que Jesus Cristo é. Isso é o que nós temos que crescer. Nessa graça, nessa bondade, nesse carinho de Deus, nosso Pai
e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é que nos ensina. Ele é que nos dá o verdadeiro conhecimento do bem e do mal. Então o que é que estava errado com o conhecimento do bem e do mal nessa árvore? O que é que estava errado com a árvore do conhecimento do bem e do mal? O que estava errado, irmãos, é que representa a situação em que Adão e Eva não tiveram confiança na palavra de Deus. Não tiveram fé no que Deus disse. Em Romanos capítulo 3, versículo 28, Romanos 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Queridos irmãos, nós somos justificados pela fé. Não é pelas nossas obras. Por quê? Porque o início do problema de Adão e Eva foi a quebra dessa confiança entre o homem e Deus. E quem quebrou esse relacionamento, essa confiança, foi Satanás. E por isso, daí adiante, este relacionamento foi quebrado e necessita de reconciliação através do sacrifício de Jesus Cristo. E por isso é que lemos em Romanos 4, que no versículo 3, que Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Porque Abraão acreditou em Deus, teve confiança em Deus e isso foi considerado como justiça. Não estão a dizer que isso agora justifica que você pode continuar a quebrar as leis de Deus, não. Mas quando você confia em Deus e demonstra esta confiança, que você muda deste mundão para um mundo, uma situação que você tem confiança em Deus, e não é simplesmente só aceitar Cristo, é ter confiança em Deus e fazer o que Ele diz para você fazer. Isso é que é ter confiança em Deus. E quando você começa a fazer o que Ele diz para você fazer, isso é imputado como justiça. Não é que você pagou com as suas obras, não. Mas é imputado a você pela fé. Porque existe uma confiança entre o pai e o filho e eles querem que você tenha a mesma confiança com eles. Os dois são um. Porquê? Porque têm uma perfeita confiança um no outro. E eles querem que nós sejamos um com Ele, tenhamos esta unidade, este relacionamento, esta união, esta confiança perfeita. Eles querem que nós tenhamos essa mesma confiança para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Então quem está a definir o que é bom e mau? Sim, está claro. Temos que crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Mas aonde é que Jesus Cristo nos diz o que é bem e o mal? Na sua palavra, que é a Bíblia. Vejam, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3,
Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Precisamos ter completa confiança em Deus e não nos termos confiança ou apoiar o nosso próprio entendimento. Quantas pessoas é que eu já ouvi quando eu estou a falar acerca de vivermos o caminho de Deus e de se arrependerem, e têm que se arrepender nisto e naquilo e no outro, têm sempre um raciocínio humano a dizer: olha, eu não preciso de fazer isso porque da maneira que eu acho é desta maneira, da maneira que eu vejo é desta maneira. Acabamos de ler: não te estribes no teu próprio entendimento. Não penses que sabes melhor, não sejas arrogante nestes pontos. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Não penses que sabes melhor do que Deus. Mas respeita o Senhor, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Tem confiança em Deus e aparta-te do mal. Queridos irmãos, então o que é isto? A árvore da vida e nós, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma questão de nós decidirmos o que é certo e o que é correto, temos liberdade de escolha. E nós precisamos ter cuidado de não sermos enganados e escolhermos, discernirmos o que é bom. E aplicar esse conhecimento do que é bom. E aonde é que recebemos esse conhecimento? Da palavra de Deus. Ou, noutras palavras, da árvore da vida. Porque quando nós pensamos: não, eu sei melhor, eu acho, então nós estamos a tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, nós estamos a decidir para nós próprios o que é certo e o que é errado, em vez de confiarmos em Deus no que é certo e o que é errado. E depois, quando aplicamos esse conhecimento, vamos ter fruto do Espírito de Deus. Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, gentileza, mansidão, domínio próprio, paciência. Isso são coisas que precisamos de ter. E vamos começar a demonstrar isso a outras pessoas. Quando estamos a seguir o caminho da árvore da vida. E por isso, a Eva e o Adão, a Eva foi enganada, mas o Adão não acreditou, não teve confiança no que Deus disse. Não foi enganado, mas simplesmente não teve confiança. E por isso, agora sublinhem este ponto. A árvore da vida para nós é acreditarmos no que Deus define ou diz a nós o que é certo e é errado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é quando nós decidimos por nós próprios o que é bem e o que é mal. E por isso a árvore da vida,
Quando nós acreditamos em Deus, o que é o bem e o que é o mal, e aplicamos, isto é, não estamos a comer do caminho errado, mas estamos a comer do caminho certo, e então produzimos fruto do Espírito de Deus. E por isso, por que é que Deus criou a árvore da vida? Por que é que Deus criou esta árvore da vida? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro está claro, é porque a árvore da vida é o que nos vai dar a vida eterna, esse caminho nos vai dar a vida eterna. Mas então Deus também pôs aí a árvore do conhecimento do bem e do mal, que são simbólicas, inicialmente, mas são simbólicas. De acreditarmos em Deus ou acreditarmos em Satanás ou em nós próprios. Acreditarmos na nossa autojustiça. Sim. Acreditamos em Deus ou acreditamos em nós próprios? Vejam Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 3. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça, a autojustiça, a minha justiça, o meu caminho, a minha maneira de ver, a maneira que eu acho que é o bem e do mal, em vez de acreditarem que Deus é que sabe, é que realmente sabe o que é o bem e o mal. E por isso não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Não se sujeitam às instruções de Deus do que é o bem e o que é o mal. Queridos irmãos, precisamos de vencer até ao fim. Vejam em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No verdadeiro paraíso, para lá do milénio, que vamos falar daqui a pouco. Precisamos de vencer até ao fim. Precisamos de ser diferentes. Precisamos de parar de viver este caminho de que eu decido, o que eu acho, e viver o que Deus quer e que diz que é bom para nós. Porque é a lei de Deus é amor para o nosso bem. Então, quais são algumas das lições da árvore da vida? Temos que acreditar que Deus sabe melhor o que é bom para nós. Temos que aprender e seguir o caminho correto que a Bíblia nos diz. Por isso precisamos estudar a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Precisamos de entender as implicações, o resultado de obedecer às leis de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 1 a 2. Provérbios 4, versículo 1 a 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Toma atenção ao ensino de Deus, porque é para o nosso bem. É para o nosso bem.
nos dará vida eterna e saúde eterna. Precisamos discernir o bem do mal, irmãos. Precisamos de escolher e decidir fazer o que é bom. Precisamos ter o caráter de fazer o que é bom. E precisamos de perseverar até ao fim, fazendo o que é bom. No jardim do Éden havia a árvore da vida. Ao fim haverá a árvore da vida. Mas no mundo da manhã vai haver outras árvores que são simbólicas, que apontam para o significado final da árvore da vida, como vamos ver daqui a pouco. Vejamos então o que está descrito durante o milénio, em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Ora, Ezequiel, a partir do capítulo 40, está a falar do período do milénio, da construção do terceiro templo durante o milénio, e depois, a partir do capítulo 44, está a falar acerca dos sacerdotes e os seus deveres, e depois vemos aqui no capítulo 47 que está a falar de um rio que tem águas vivas que se multiplicam e que passa por estas árvores que dão frutos todos os meses. E diz assim, isto é durante o milénio. Depois disso, o homem que fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa, isto é do templo, dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, isto é, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar a volta, e depois mostrou como o rio cresceu, lê assim, mediu o tamanho do rio, lê aí no versículo 4, e depois no versículo 5 ainda mediu mais, e ainda o rio começou a crescer, e este rio vai crescendo, são um rio de águas vivas. Mas veja as árvores aí à volta. Junto ao rio, às ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui vê-se árvores simbólicas da árvore da vida. Não é a árvore da vida ainda, porque a árvore da vida eterna é quando formos seres eternos, que não morreremos. Mas aqui está a ver que este rio de águas vivas e estas árvores está a apontar para a verdadeira árvore da vida que virá no novo céu e na nova terra. E vejamos então no novo céu e na nova terra. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Em Apocalipse, capítulo 22, isto é, depois que vemos o novo céu e a nova terra, no capítulo 21, e então, Apocalipse 22, versículo 2, ora, vamos começar a ler no versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vemos que parece o que lemos há pouco em Ezequiel 47. Por isso é que eu disse, Ezequiel 47 está a apontar para este período em que haverá seres espirituais só na terra. Não haverá mais seres físicos.
os físicos terão morrido no lago de fogo, o Gehenna, pouco antes disso, antes deste novo céu e nova terra. Vai ser destruído isso tudo. E depois diz assim, falando este rio, e depois diz no versículo 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Finalmente, a árvore da vida, que foi proibida dos homens terem acesso a ela, quando Adão e Eva pecaram, a árvore da vida é agora de novo dada à humanidade neste novo céu e nesta nova terra. E diz assim, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Não haverá mais maldição. Então, porquê a cura? Por muitos anos eu ponderei isto. Porquê a cura? Porque estamos a falar de seres espirituais. E cheguei a uma conclusão, de maneira que eu entendo, posso estar errado, mas cheguei a uma conclusão, é que estes homens, esta humanidade que está agora na vida eterna, acabaram de ver e passar por um período terrível em que toda a terra foi queimada. Sim, lemos isso em 2 Pedro. Vamos então ver isso em 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, vê-se aí, por exemplo, no versículo 11, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E depois diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E, queridos irmãos, está a falar aqui que vai haver um período em que isto tudo vai ser derretido. E por isso lemos que essas pessoas pecaminosas vão ressuscitar e estar presentes e ser atiradas para este lago de fogo e vão ver os outros seres na vida eterna. Como a história de Lázaro, a ver o homem rico, a ver Lázaro no seio de Abraão, isto é, neste relacionamento muito íntimo, e vão estar a ser atirados para o lago de fogo e vão ser completamente destruídos, vão ser cinzas, como lemos em Malaquias. Mas vão ver um ao outro. E os pecaminosos no lago de fogo vão ranger os dentes e vão chorar, ou porque não se arrependeram e deviam ter arrependido, tiveram toda a oportunidade possível, ou vão ter um ódio completo a Deus e aos outros. Mas chegaram a um ponto em que não se querem arrepender mais.
chegaram a um ponto que decidiram que não querem se arrepender. E para eles é mais misericordioso Deus os queimar de uma vez para sempre e de serem completamente destruídos, para não estarem a sofrer eternamente num chamado inferno. Porque isso é outra mentira de Satanás. Então o que acontece é que quando os seres espirituais veem esses que talvez fossem parentes deles, familiares, amigos, filhos, pais, que não se arrependeram e que não se querem arrepender, vão sentir muito dolorosos, vão sentir, digamos assim, uma emoção muito forte. E por isso este rio, esta praça, este ambiente eterno de paz são cura para os povos. Esta beleza das árvores, das folhas, isso tudo vai ser uma cura emocional para estas pessoas. Queridos irmãos, nós necessitamos da árvore da vida. Por causa de Adão e Eva, a árvore da vida foi proibida ao homem e por isso daí adiante todos os homens morrem, todos sofremos. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E nós temos que aprender a ter confiança em Deus. Mas não é a nossa confiança que paga pelos nossos pecados, é a confiança entre o Pai e o Filho, que eles fizeram isto por nós, e o sacrifício de Jesus Cristo, e que eles fizeram porque eles são fiéis, e fizeram isto por nós, a fidelidade deles. Mas nós precisamos de ter fé neles, acreditar neles. Quando nos arrependemos, e arrepender quer dizer parar de ser o velho homem. Quando somos batizados e fazemos um compromisso que vou viver um caminho novo. Então, vemos que precisamos do Espírito de Deus. Precisamos, após o batismo, precisamos a imposição de Deus pela autoridade de Jesus Cristo. E quando nos arrependemos e quando recebemos o Espírito Santo de Deus, quando somos batizados, depois de sermos batizados, recebemos o Espírito Santo de Deus, porque fizemos um compromisso e recebemos pela imposição das mãos o Espírito de Deus. Então começamos a ser um homem novo, um ser novo. Queridos irmãos, precisamos da árvore da vida. A árvore da vida e eu, a árvore da vida e você são muito importantes para a nossa vida eterna, porque é parte deste simbolismo todo, através do poder e do que Deus está a fazer por nós e através do Espírito Santo de Deus.